Quando uma pessoa pratica um crime, ou ela pratica um crime por ação ou por omissão. O crime por omissão mais famoso é a omissão de socorro, quando você deixa de prestar auxílio a uma pessoa na qual você tinha a oportunidade de fazer. Por exemplo, a pessoa está presa dentro do veículo, uma criança, por exemplo, está sem ar e você não faz nada. Você vê aquela situação e você não faz nada. Você deixa a criança lá e vai embora. Você praticou um crime de omissão de socorro. Outro exemplo é a mãe que deixa de alimentar o filho. Nessa situação hipotética, a mãe pode ser responsabilizada por lesão corporal, maus tratos, e se a criança vir a falecer, a mãe pode responder até por crime de homicídio, porque a mãe, na condição de protetora, de garantidora, ela tem a obrigação de alimentar a criança. Se ela não faz isso, se ela deixa de fazer, se ela se omite, ela pratica um crime por omissão. O crime por omissão pune a pessoa porque ela deixa de fazer alguma coisa que ela deveria, ela tem obrigação de fazer aquilo. Outro exemplo, muito mais grave, é a mãe que vê o pai estuprando o próprio filho todos os dias, praticando crimes sexuais contra aquela criança. A mãe tem a obrigação de proteger o seu filho, ela não pode deixar o pai abusando sexualmente daquela criança. Isso acontece muito. A mãe se omite, ela não faz nada porque ela tem medo do pai. A mãe tem obrigação, no mínimo, de registrar o fato na delegacia. Se ela se omite nessa situação, ela não faz nada, ela responde criminalmente por esse crime, porque ela é cúmplice. Ela responde na modalidade omissiva e ela responde não pela omissão de socorro, ela responde pelo crime de estupro. Estupro na modalidade omissiva, na modalidade comissiva, na verdade, que a gente chama. Então, o crime de omissão é esse, quando você deixa de fazer alguma coisa que você tinha a obrigação de fazer. No crime por ação, existem duas modalidades, a modalidade culposa e a modalidade dolosa. Na modalidade culposa, você não tem a intenção de praticar aquele crime. Você foi negligente, você foi imperito ou você foi imprudente. O exemplo mais clássico que a gente tem é daquela pessoa que está dirigindo, não está muito atenta no trânsito, está mexendo no celular, está trocando a estação do rádio e ela acaba por atropelar uma pessoa. Ela teve a intenção de praticar aquele crime? Não. Ela não teve, ela foi imprudente, ela foi negligente ou ela foi imperita. Nesse caso, ela responderá, se a pessoa vir a falecer, pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A outra modalidade é a mais simples e a mais fácil de entender. É o crime doloso, quando há intenção de ser praticado aquele crime. Eu pego a minha arma e vou roubar. Eu pego a minha arma e desejo matar alguém. Eu atiro na cabeça da pessoa e ela vem a falecer. Eu pratiquei um crime doloso. O crime culposo e o crime doloso, as principais diferenças é em relação à pena. A pena do crime culposo é muito mais leve, muito mais branda do que o crime doloso. Às vezes, é 3 vezes mais leve do que o crime doloso. Muitas pessoas confundem o crime culposo com o crime doloso porque acham, na verdade, que o crime culposo é aquele que a pessoa tem intenção, porque ela pega a nomenclatura culposa, culposo, e parece, na verdade, que a pessoa tem culpa, ela teve intenção, mas na verdade não, é ao contrário. O culposo é quando a pessoa não tem a intenção. Culposo não tem a intenção. A pessoa foi negligente, foi imprudente ou foi imperita. Atropelei alguém sem querer, machuquei alguém sem querer, eu fui negligente, eu não prestei atenção. Esse é o crime culposo. O doloso é quando tem intenção ou quando tem a vontade, tem a consciência daquilo que a pessoa está fazendo. Eu tenho a intenção de matar alguém, eu tenho a intenção de roubar alguém. Esse é o crime doloso.